E aí, ainda dá? Dá ou não dá? Sobe ou não sobe? Dá para subir? Dá para sonhar? Será que eu volto a acreditar? Será que eu tô ficando maluco em achar que vai ganhar 9 de 13? Pô, mas é possível ganhar 9 de 13. Pô, tava olhando a tabela aqui, acho que dá. Ah, não dá não, não dá não, não dá não. Ah, eu tô ficando maluco, é claro que não dá, pô. Não, dá sim, dá sim. O time tá começando a jogar bem, acho que agora dá. Ah, mas não dá não, muito difícil. Ganhou só 9 até agora, como é que vai ganhar 9 daqui até o final? Não vai conseguir. Enfim, esse é o dilema do torcedor vascaíno, né? Eu tenho certeza que você aí do outro lado toda hora se pega pensando nisso. Uma hora, pô, talvez dá, hein? Outra hora, não, esquece, esquece, esquece. Não dá, não tem jeito, não dá. É o nosso dilema, meu amigo. É o nosso dilema no momento. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, né? Vamos mostrar aqui as chances matemáticas que o Vasco ainda tem nesse acesso. Vamos mostrar aqui o que o Vasco precisa fazer, né, nessa reta final de campeonato para conseguir voltar para a primeira divisão e mostrar que o Nenê, principal contratação do Vasco aí nesse segundo semestre, está confiante que o Vasco vai conseguir subir. Tudo isso depois da vinheta, mas antes da vinheta conto com você dando aquela moralzinha aqui no canal, deixando o like. Eu sei que pô, você tá pé da vida com a situação do Vasco, eu também estou, mas o like ajuda aqui no crescimento do canal. Você tá puto com o Vasco de agora, né? Mas deixa um like para esse cara aqui, ó, Mauro Galvão, ó, campeão da Libertadores, essa taça bonita, enfim, época que o Vasco dava orgulho aí para nós torcedores. E a vinheta vai rodar e depois da vinheta a gente conversa. Então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos aqui falar de Vasco da Gama, né? O nosso assunto de todos os dias. A gente não consegue abandonar o clube, por mais que no momento ali, na hora da raiva, né, a gente fica bastante chateado, a gente fala que nunca mais vai ver jogo, a gente fala que não quer mais saber de notícia do Vasco, que eu não quero mais ver nada de Vasco. Se eu não acompanho mais futebol, vou ver outra coisa agora. Eu quero saber agora de vôlei, não vejo mais futebol. Mas não adianta, no dia seguinte a gente já está ali fazendo conta de novo, a gente já está procurando notícias do Vasco, a gente já está querendo saber como é que tá, o que pode acontecer, o que pode mudar, enfim. E vamos aqui falar do nosso gigante da colina. Começar falando sobre STJD. Tivemos ontem novidades em relação ao STJD. Dois membros do Vasco foram punidos, né? Um dentro de campo e o outro fora de campo. Primeiro, Alexandre Pássaro. Alexandre Pássaro foi punido por 45 dias pelo STJD, 45 dias de suspensão para o diretor de futebol do Vasco pelas ofensas que ele fez ali ao árbitro Daronco, naquela partida em que o Daronco passou a perna, né, passou a mão ali no Vasco, prejudicou bastante o Vasco em São Januário naquela partida da Copa do Brasil. O Alexandre Pássaro ficou bastante revoltado naquela situação. Aqui a gente faz muitas críticas ao trabalho do Alexandre Pássaro, né, como diretor de futebol, a montagem desse elenco aí que foi pífia, mas naquele dia a revolta dele era a revolta mesmo de todos os vascaínos, né? Então talvez o Alexandre Pássaro tenha passado do ponto ali, né, ofendeu o árbitro e coisa e tal, e levou 45 dias de suspensão por conta das ofensas relatadas na súmula pelo Daronco nessa partida. Quem também foi suspenso por conta dessa partida foi o Léo Jabá. O Léo Jabá foi expulso, né, naquele jogo por uma entrada forte que ele deu ali no jogador de São Paulo e acabou levando uma partida de punição. Então ele vai ter que cumprir essa punição no jogo contra o Brusque, né? Ele vira desfalque no jogo contra o Brusque na sexta-feira, a próxima rodada do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí você se pergunta, Juninho, pô, mas o Jabá foi expulso no jogo da Copa do Brasil, vai ter que cumprir suspensão na Série B? Sim, porque são competições da CBF. Quando você leva uma punição do STJD, mesmo o jogo sendo de outra competição, você tem que cumprir na próxima competição da CBF que você for jogar, a próxima partida da CBF que você for jogar. Então, Léo Jabá está punido, está fora dessa partida contra o Brusque. Não vinha jogando nada também, né? Então, bom até que dá chance para outro. Fica uma semaninha ali pensando na vida, né? Porque o Jabá, nos últimos jogos, pelo amor de Deus, vem matando todas as jogadas do Vasco. O Castan também foi julgado pela expulsão nessa partida, mas o Leandro Castan foi absolvido. Então, desfalques para o jogo contra a equipe do Brusque.
o Léo Jabá, suspenso por conta dessa punição do STJD de uma partida, e o Andrei, que levou o terceiro cartão amarelo. Bom, vamos mudar de assunto aqui, vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, que a rodada praticamente se completa hoje, né? O Vasco jogou no domingo, empatou com o Cruzeiro, e hoje teremos aqui 6 jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã ainda teremos mais um. Amanhã teremos mais 2, perdão. E na quinta-feira a rodada se encerra com CSA e Botafogo. Então tem vários jogos hoje que interessam diretamente ao Vasco da Gama. Hoje teremos Guarani e Remo, Sampaio Corrêa e Brusque, Avaí e Goiás, Brasil de Pelotas e CRB, Náutico e Londrina. Então o ideal seria o Remo ganhar do Guarani, o Brusque ganhar do Sampaio Corrêa, Avaí e Goiás, tanto faz. Brasil de Pelotas e CRB, uma vitória do Brasil seria interessante, e Náutico e Londrina, uma vitória do Londrina, né? Mas, enfim, como eu sempre venho dizendo aqui, não adianta a gente ficar secando se o Vasco não consegue fazer a parte dele. E é sobre isso que a gente entra agora nesse assunto, né? Se dá ou não dá para o Vasco subir para a primeira divisão. Nesse momento, segundo o matemático Tristão Garcia, as chances do Vasco conseguir o acesso são de 3%. Ou seja, trazendo aqui para o português claro, se essa situação acontecesse 100 vezes, em 97 vezes o Vasco não subiria. Em 3 vezes o Vasco subiria. Então é muito difícil, é muito complicado, mas matematicamente ainda dá. Segundo o Tristão Garcia, o Vasco precisa de pelo menos 9 vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Vou falar mais um pouco aqui sobre as contas, os números do Tristão Garcia, mas antes trazer uma postagem do Nenê. O Nenê postou no seu Instagram dizendo que ainda acredita, nesse acesso do Vasco. O Nenê disse o seguinte: insatisfeito pelo resultado, mas muito feliz pela minha reestreia no Caldeirão com gol, e vamos contra tudo e contra todos em busca do nosso objetivo. Eu acredito e o Vasco é o time da virada. O Nenê ainda mantém a sua confiança de que o Vasco pode voltar para a primeira divisão. E, enfim, o jogador tem que acreditar mesmo, né? Tem que acreditar e tem que correr atrás aí para conseguir colocar o Vasco na primeira divisão. E o Nenê foi um cara que chegou e conseguiu mudar, o time do Vasco, a cara do time do Vasco, o espírito. O Vasco, nesses últimos 2 jogos, poderia ter feito 6 pontos, mas fez só 2 porque levou os gols ali na última bola. Enfim, lamentável. Mas vamos aqui, voltar aqui para o Tristão Garcia, o matemático. Uma reportagem que saiu ontem com ele, ele diz o seguinte: nas contas dele, o número mágico para garantir um lugar no G4 é 64 pontos. O Vasco, neste momento, tem 34 pontos, Então o Vasco precisaria de 30 pontos em 13 jogos, ou seja, 10 vitórias. Se o Vasco ganhar 10 dos 13, o Vasco com toda certeza sobe para a primeira divisão. E Tristão Garcia diz o seguinte: com 64 pontos, sobe com certeza. Pode entrar com menos? Não tenho dúvida disso, mas não tem como garantir. É um risco. E aí ele completa dizendo: a esperança é que o Vasco é conhecido como o time da virada, mas precisa começar a vencer. É possível subir com 61 pontos, por exemplo, mas não dá para garantir. O Vasco tem que ganhar pelo menos mais 9 jogos. Menos do que 9 vitórias não existe. Teria que vencer 8 e empatar 3, por exemplo, para chegar a 61 pontos. Mas se subir com essa pontuação, será na Bacia das Almas. Um grande risco. Pode acontecer? Pode. O Fluminense fez isso em 2009 em relação ao rebaixamento, mas é muito difícil. Então, resumindo, meu amigo, das 13 aí que restam, tem que ganhar pelo menos 9, arrumar ali um empatezinho, enfim, para conseguir sonhar com esse acesso. A certeza para subir é dessas 13 que faltam, ganhar 10. Tem que ganhar 10. E vamos ver aqui os jogos que restam do Vasco, Tá circulando até no WhatsApp aí uma tabela dos jogos que pode ganhar, pode perder, etc e tal. O torcedor não consegue, abandonar. E eu vou colocar aqui para a gente encerrar esse vídeo. Olha, os jogos que ainda faltam. Isso aqui é uma tabelinha que está circulando nos grupos de WhatsApp, tá? Não fui eu que fiz. Eu recebi e achei interessante. Brusque ganha, Goiás empata, Confiança ganha, Sampaio ganha, Curitiba perde, Náutico ganha, CSA ganha, Guarani empata, Botafogo perde ou empata, Vitória ganha, Vila Nova ganha, Remo ganha, Londrina ganha. 63 ou 64 pontos. Bom, a gente olha e até fala, é possível, Ganhar do Brusque, ganhar do Confiança, ganhar do CSA, do Guarani, do Vitória, do Remo, do Londrina. Dá, Dá para sonhar. Ao mesmo tempo que a gente acha que não dá, a gente acha que dá.
E é isso, a vida do vascaíno nesse momento é essa. Eu quero a sua opinião aqui nos comentários. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um grande abraço, deixa o like, se inscreva. Tô indo nessa. Fui.